Olha só, você sabe quanto dura uma cerimônia de posse presidencial? Em média, 8 horas. E dura tudo isso porque acontece coisa pra caramba. Nesse vídeo, a gente vai ver o passo a passo da posse e entender o que pode acontecer se o presidente derrotado se recusar a passar a faixa para o presidente eleito. Afinal, é aí o que está se desenhando para a cerimônia do próximo ano, né? Lula vai tomar posse como presidente no dia 1º de janeiro de 2023. Ele assume como o 39º presidente da República desde a proclamação que aconteceu lá em 1889. Quem está coordenando aí os preparativos do evento é a futura primeira-dama, Janja, que disse que já tem mais de 20 artistas confirmados para fazer show no dia da posse. Ela disse que vai seguir o roteiro institucional. Mas que roteiro é esse? Então, tem um decreto que foi assinado pelo general Emílio Médici lá em 1972, durante a ditadura, que estabelece a sequência de ritos para o dia da posse. O evento começa ali por volta de 2 da tarde, o presidente eleito desfila num carro aberto, aquele sem o capô. Você já deve ter visto imagens do tradicional Rolls Royce. O desfile acontece na Esplanada dos Ministérios, começa na Catedral de Brasília e daí segue para o Congresso Nacional. Lá, o presidente eleito e o vice-presidente eleito sobem a rampa do Congresso. Lá em cima da rampa, esperam por ele o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do STF e também o Procurador-Geral da República. Então, nesse ano, que é a posse do Lula, vai acontecer o seguinte: sobem a rampa o Lula e o Alckmin. Lá em cima vão estar esperando por eles o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco, a Rosa Weber e o Augusto Aras. Daí, todas essas autoridades juntas seguem para o plenário da Câmara dos Deputados, onde começa, por volta ali das 3 da tarde, uma sessão solene. Quem conduz os trabalhos dessa sessão solene é o presidente do Senado. O primeiro passo é um juramento de compromisso constitucional, em que o vice-presidente eleito e o presidente eleito fazem um juramento que diz o seguinte: espera aí que eu vou pegar a minha colinha para te contar. Eles juram manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Essa declaração está prevista na Constituição. Daí, depois do juramento, vem a assinatura do termo de posse. E já empossado, o presidente faz ali mesmo um pronunciamento para a nação. Vale dizer, antes da gente seguir aqui, que essa é a parte legal do processo. O resto é simbólico, mas espera aí que a gente já vai voltar nisso com mais detalhes porque é uma coisa importante. Então, recapitulando rapidinho, até agora, o presidente andou no carro aberto, subiu a rampa, encontrou com as autoridades, foi para o plenário, fez o juramento, assinou o termo de posse e falou com a nação. O próximo passo: o presidente, empossado agora, desce a rampa e lá embaixo é recebido com uma salva de 21 tiros de canhão. Só que essa é uma das coisas que devem mudar, a Janja já avisou, porque o barulho dos tiros de canhão pode ser bem ruim para pessoas com deficiências e também para os animais. Na sequência, vem ela, que está aí bem em alta, a faixa presidencial. Por volta das 5 da tarde, o presidente empossado sobe no carro oficial, aquele mesmo carro, e segue para o Palácio do Planalto, onde acontece a cerimônia de transmissão da faixa presidencial. Só que o Bolsonaro já disse mais de uma vez que não vai entregar a faixa para o Lula. E daí? O que acontece? Bom, em resumo, na prática, nada. Isso porque, como eu falei agora há pouco, o que tem valor legal é a assinatura do termo de posse, o resto é simbólico. Então, a partir do momento em que Lula assina o termo de posse, ele já vira o presidente do Brasil. Só que, vamos combinar, né? Qual que é a imagem que entra ali normalmente para os livros de história? De um presidente passando a faixa para o outro. Tem todo um símbolo nessa imagem, um valor mesmo, um peso de mostrar a alternância de poder e também reforçar o compromisso com a democracia.
A passagem da faixa foi instituída em 1910. Quem assinou um decreto para criar esse rito foi o então presidente Hermes da Fonseca, que era marechal, porque ele queria criar um símbolo do poder presidencial. Só que a gente sabe que aqui no Brasil a gente já viveu períodos bem turbulentos, então a faixa presidencial não foi transmitida sempre. Pelo contrário, tiveram muitas vezes em que isso não aconteceu. A gente já teve golpes, ditaduras e rupturas institucionais. E além disso, impeachments. A última vez que um presidente eleito pelo povo passou a faixa para outro presidente eleito pelo povo foi lá em 2011, quando Lula passou a faixa para Dilma. E quem passou para o Bolsonaro foi o Temer, que tinha sido eleito vice na chapa da Dilma. Como a Dilma sofreu o impeachment, então o Temer que passou a faixa para o Bolsonaro. E isso do impeachment já tinha acontecido antes com o Collor. Já existiu também um presidente que simplesmente se recusou a passar a faixa. Isso aconteceu lá em 1985, quando o general Figueiredo, o último presidente da ditadura, simplesmente se recusou a passar a faixa para o Sarney. O Figueiredo saiu por uma porta lateral do Palácio do Planalto e o Sarney assumiu como presidente mesmo assim. Depois da passagem da faixa, vem as duas últimas etapas. Primeiro, o presidente da República, o novo presidente, fala ali para a nação no parlatório do Palácio do Planalto. E depois ele segue para o Palácio do Itamaraty, que é a sede das relações exteriores, para se encontrar com chefes de Estado que vêm para a posse. Para a posse do Lula, por exemplo, até o meio de dezembro, 12 representantes já tinham confirmado que iam vir para o evento. Bom, e eu não preciso te dizer que a gente vai acompanhar cada segundinho da posse, né? Então, se você quiser ficar sabendo o que está acontecendo, ficar ligado, é só ficar de olho no G1 no dia 1º de janeiro de 2023, que a gente vai trazer todos os detalhes. Beleza? Fechou? Até a próxima. Tchau!